Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, quinta-feira. Nós vamos ver português, matemática e história. Pegou o livro de português, lá na página 162. Vai ser somente essa página hoje, tá? Vamos aprender sobre adjetivo. Então aqui, ó, tem igual tá aí no livro de vocês, tem adjetivo é a palavra que acompanha e o substantivo e o caracteriza. Então, o que é o adjetivo? É a característica do substantivo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu tenho substantivos e eu tenho adjetivo. De homem, bom, pessoa, doente, mulher, honesta, dia, chuvoso e carro sujo. Então, aqui eu dei características, que são chamados adjetivos, para essas palavras que são os substantivos. Aí na página 162 tem duas atividades, questão número 1 e número 2. As duas são pessoais, tá bom? Então vocês vão responder aí, mas eu vou lendo e explicando para vocês e dando exemplos. Questão número 1. Complete as frases com uma característica para cada substantivo destacado. A mãe de Cláudia vai dar uma festa. Uma o quê? Uma grande festa, uma bonita festa. Então, escolhe aí um adjetivo e escreve aqui para festa, tá? A palavra destacada é festa. O professor é professor, uma característica para professor. O professor é alto, o professor é inteligente, o professor é legal. Então, um adjetivo para professor. A comida da vovó está demais. Aqui a gente tem destacado comida. Então, vamos dar um adjetivo para esse substantivo. A comida da vovó está quente demais. A comida da vovó estava gostosa demais. Então, aí vocês escolhem um e escrevem. A viagem para a Disney foi divertida, foi fantástica. Então, viagem divertida, viagem fantástica, viagem longa. Mas o tempo não estava. O que o tempo não estava? O tempo não estava bom, o tempo não estava legal, tá bom? Então, vocês vão colocando os adjetivos de acordo com essas palavras que estão em destaque. Aqui na última frase já tem dois espaços, somente uma palavra grifada. Então, vocês vão ter que dar dois adjetivos para esse substantivo. Aninha ganhou um telefone novo e rosa. Aninha ganhou um telefone grande e vermelho, tá bom? Então, vocês escolhem aí, pausa o vídeo e vão fazendo. E na questão número 2, que também é pessoal, tem as palavras, igual eu coloquei aqui, ó, as palavras, igual tá aqui, e colocar o adjetivo ao lado. Então, aqui, preenche a tabela com características para cada uma das palavras. Então, homem, característica, homem grande, coelho, fofinho, professor, legal, livro, grosso, natureza, bonita, rua, comprida, princesa, bela, bola, redonda. Então, aí eu citei algumas características que são chamadas de adjetivo. Então, para cada palavra que a gente tem aqui do lado, vocês irão colocar uma característica, falar o que é, né? Dar um adjetivo para essas palavras. E com isso nós finalizamos português e passamos para matemática. Pegou o livro de matemática, vamos fazer as duas páginas 167 e 168, ainda sobre multiplicação, tá bom? Vamos lá, na questão número 3. Agora complete o quadro de acordo com o que é solicitado. Resolva as operações e escreva o resultado por extenso. Então, aqui eu tenho em forma de adição, em forma de multiplicação e o resultado, que é para ser escrito por extenso nessa parte aqui. Então, na adição, eu tenho 5 mais 5, que é igual a 10. Na multiplicação, fica 2 vezes o 5, que é igual a 10, e aqui escreveu 10. Próximo, eu tenho 9
vezes, ou 4 vezes 9 igual a 36. Então, vai ficar na adição 9 mais 9 mais 9 mais 9, que é igual a 36, e escreve o resultado 36. O próximo eu tenho 4 vezes 4, que é igual a 16. Na multiplicação, na adição fica 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16, certo? E escreve por extenso 16. E por último, eu tenho na adição 7 mais 7 mais 7 mais 7, que é igual a 28. Na multiplicação, vai ficar 4 vezes o 7, que é igual a 28, e escreve 28, tá bom? Pausa o vídeo para vocês poderem responder. Passando para a questão número 4. Aí, ó, observe os conjuntos e escreva as multiplicações correspondentes. Escreva o resultado. Então, aqui a gente vai transformar o desenho em multiplicação e colocar o resultado. Como que eu vou fazer isso? A gente viu que em cada grupo desse aqui tem 4 botões, não é isso? Então, tem 4 botões aqui, 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 e assim com os outros. Então, a gente vai ter 4, que é o número que sempre está se repetindo, vezes um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4, 5 e 6 grupos. Então, 6 vezes o 4, que é igual a 24. Que eu tenho 6 grupos, dentro de cada grupo eu tenho 4 botões. Agora aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Dentro desses 5 grupos, cada grupo tem 1, 2, 3, 4, 5 botões. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 grupos. Dentro de cada grupo eu tenho 3 botões. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Entenderam esses do grupo? A gente vê os grupos, o que tem dentro, a quantidade que tem dentro de cada grupo, se é igual aqui estão todos iguais, com 4, com 5 e com 3, e a gente multiplica, passa para a multiplicação, né? Transforma a quantidade de grupos com a quantidade de botões que tem aqui dentro. Questão número 5, a gente tem aí para seguir o modelo. Meu modelo é, eu tenho 3 notas aí de R$5. Então, 5 na adição. 5 mais 5 mais 5 igual a 15. E na multiplicação vai ficar 3 vezes 5 igual a 15. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem 4 grupos. Cada grupo desse aqui eu tenho 3 morangos. Na adição fica 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. E na multiplicação fica 4 vezes 3 igual a 12. Letra B, eu tenho 2 grupos de bolinhas de gude. Cada um tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 7 mais 7 igual a 14 na adição. E na multiplicação, eu tenho 2 vezes o 7, que é igual a 14. Certinho? Pausa o vídeo para ir respondendo tudo e não deixar nenhuma atividade sem fazer. Última questão, questão número 6. A gente tem aí cestas, né? Então, observe as cestas com frutas e responda as questões abaixo. Então, eu tenho 1, 2, 3 cestas. Aqui eu tenho 4 maçãs, 4 peras e 4 laranjas. Há quantas cestas com frutas? Há 3 cestas com frutas. Quantas frutas há em cada cesta? Em cada cesta há 4 frutas, que foi o que a gente acabou de contar. No total, há quantas frutas nas cestas? Então, a gente faz aqui, na adição, 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12, ou na multiplicação, 3 vezes o 4, que também é igual a 12. Com isso aí, pausou o vídeo por aí, respondendo tudinho. Finalizamos matemática e passamos para história. História, lembra que a tia Paula falou que a gente, em ciências, história, geografia, a gente ia ler as historinhas? Então, hoje é a mesma coisa com história. Vocês irão ler essa história aí da página 104 e 105 para responder a atividade da página 106.
Então, pausa o vídeo, lê a história, para a gente voltar com a correção, certo? Então, vamos lá. Questão número 1. Descreva como o autor retrata fisicamente os indígenas. Todos têm cabelos liso e preto. Sua pele foi chamada de vermelha, mas só fica vermelha quando pintam o corpo e o rosto com tinta de urucum. Questão número 2. Qual era o meio de transporte utilizado pelos portugueses para chegarem ao Brasil? Eram as caravanas. Vai corrigindo, viu? Se errou, pausa o vídeo, apaga e faz a correção. Na questão número 3 e número 4, vocês irão responder lá no texto. Então, na questão número 3, pinte no texto a parte que informa as mudanças ocorridas na vida dos indígenas com a chegada dos portugueses. Então, é esta parte aqui, ó. Os indígenas deixaram de ser os únicos donos da terra. Por isso, sua vida se tornou difícil. Se vocês voltarem aqui no texto, opa, aqui, ó, essa parte aqui, viu? Nesse último parágrafo. E na número 4, circule no texto os países que enviaram embarcações ao Brasil depois de Portugal. Então, a gente tem França e Holanda. Se vocês voltarem lá no texto, tá aqui, ó. França, nessa partezinha aqui, e Holanda nessa partezinha aqui. Façam a correção, tá bom? E a última questão, questão número 5. Observe a imagem e comente que tipo de transformação ocorreu no indígena apresentado. Então, aqui a gente tem uma foto de um índio. E o que aconteceu que está de diferente? Então, aqui, ó, ocorreu a transformação das roupas e o uso da tecnologia. Então, esse indígena, ele está com cocá, com todos os adereços, mas ele está com mochila e com uma roupa que não é costume dos indígenas. E está tendo o uso da tecnologia, porque está aqui com uma câmera na mão. Então, essa daí foi a atividade de história de hoje e finalizamos a nossa aula de hoje, tá bom? Até amanhã, sexta-feira. Ó, um beijão para vocês. Tchau!